Bíblia Sagrada. 1 Crônicas. Capítulos 11 ao 20. Capítulo 11. Versículos 1. Então todo Israel se ajuntou a Davi, em Hebrom, dizendo: Somos do mesmo povo de que tu és. 2. Outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazias saídas e entradas militares com Israel, também o Senhor, teu Deus, te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, serás chefe sobre o meu povo de Israel. 3. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Samuel. 4. Partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus que habitavam naquela terra. 5. Disseram os moradores de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. 6. Porque disse Davi: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e comandante. Então, Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro e foi feito chefe. 7. Assim, habitou Davi na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi. 8. E foi edificando a cidade em redor, desde Milo, completando o circuito, e Joabe renovou o resto da cidade. 9. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. 10. São estes os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor, no tocante a esse povo. 11. Eis a lista dos valentes de Davi: Jazobeão, Armonita, o principal dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os feriu. 12. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aoita, ele estava entre os 3 valentes. 13. Este se achou com Davi em Pas-damim, quando se ajuntaram ali os filisteus a peleja, onde havia um pedaço de terra cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. 14. Puseram-se no meio daquele terreno, e o defenderam, e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. 15. 3 dos 30 cabeças desceram a penha, indo ter com Davi a caverna de Adulão, e o exército dos filisteus se acampara no vale dos Refaíns. 16. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus, em Belém. 17. Suspirou Davi e disse: Quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. 18. Então, aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus, e tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na, e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor. 19. E disse: Longe de mim, ó meu Deus, fazer tal coisa, beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida. Pois, com perigo de sua vida, a trouxeram. De maneira que não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes. 20. Também Abisai, irmão de Joabe, era cabeça dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu, e tinha nome entre os primeiros 3. 21. Era ele mais nobre do que os 30 e era o cabeça deles, contudo, aos primeiros 3 não chegou. 22. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabiziel e grande em obras, feriu ele 2 heróis de Moabe. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. 23. Matou também um egípcio, homem da estatura de 5 côvados, o egípcio trazia na mão uma lança como o eixo do tecelão, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. 24. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. 25. Era mais nobre do que os 30, porém aos 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre a sua guarda. 26. Foram os heróis dos exércitos: Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém. 27. Samote, Arorita, eles, Pelonita. 28. Ira, filho de Iques, Tecoita, Abiezer, Anatotita. 29. Sibecai, Uzatita, Ilai, Aoita. 30. Maarai, Netofatita, Elede, filho de Baaná, Netofatita. 31.
Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, piratonita. 32. Urai, do ribeiro de Gaás, Abiel, arbatita. 33. Asmavete, barumita, Eliaba, saalbonita. 34. Beneazem, Gisanita, Jonatas, filho de Sage, ararita. 35. Aião, filho de Sacar, ararita, Elifal, filho de Ur. 36. Éfer, Mequeratita, Aías, pelonita. 37. Esru, carmelita, Naarai, filho de Esbai. 38. Joel, irmão de Natã, Midbar, filho de Agri. 39. Zeleque, amonita, Naarai, Berotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia. 40. Ira, o Itrita, Garebe, Itrita. 41. Urias, Eteu, Zabade, filho de Elai. 42. Adina, filho de Sisa, Rubenita, chefe dos Rubenitas, e com ele 30. 43. Anã, filho de Maaca, Josafá, Mitanita. 44. Uzias, Asteratita, Sama e Jeiel, filhos de Otão, Aroirita. 45. Gediael, filho de Sinri, e Joá, seu irmão, Tizita. 46. Eliel, Maavita, Jeibá e Josavias, filhos de Eunaão, Itma, Moabita. 47. Eliel, Obed e Jaziel, de Zoba. Capítulo 12. Versículos 1. São estes os que vieram a Davi, a Ziclag, quando fugitivo de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudavam na guerra. 2. Tinham por arma o arco e usavam tanto da mão direita como da esquerda em arremessar pedras profundas e em atirar flechas com o arco. Eram dos irmãos de Saul, da tribo de Benjamim. 3. Aiezer, o chefe, e Joás, filhos de Semaá, o Gibeatita, Gesiel e Pelete, filhos de Esmavete, Beraca e Jeú, o Anatotita. 4. Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30 e cabeça deles, Jeremias, Jaziel, Joanã e Josabade, o Gederatita. 5. Elusai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias, o Arufita. 6. Eucana, Isias, Azarel, Joizer e Jazobião, os Coreitas. 7. Joela, Zebadias, filhos de Jeroão, de Gedor. 8. Dos Gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança, seu rosto era como de leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. 9. Ezer, o cabeça, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro. 10. Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto. 11. Atai, o sexto, Eliel, o sétimo. 12. Joanã, o oitavo, Eusabade, o nono. 13. Jeremias, o décimo, Mabanai, o undécimo. 14. Estes, dos filhos de Gade, foram capitães do exército, o menor valia por 100 homens, e o maior, por 1000. 15. São estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga a todos os que habitavam nos vales, tanto no oriente como no ocidente. 16. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi, a fortaleza. 17. Davi lhe saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: Se vós vindes a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco, porém, se é para me entregardes aos meus adversários, não havendo maldade em mim, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. 18. Então, entrou o Espírito em Amazai, cabeça de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo. E paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Davi os recebeu e os fez capitães de tropas. 19. Também de Manassés alguns se passaram para Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul, mas não ajudou os filisteus, porque os príncipes destes, depois de se aconselharem, o despediram, pois diziam: à custa de nossa cabeça, passará a Saul, seu senhor. 20. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram-se para ele, de Manassés, Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai, chefes de milhares dos de Manassés.
21. Estes ajudaram Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram homens valentes e capitães no exército. 22. Porque, naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. 23. Ora, este é o número dos homens armados para a peleja, que vieram a Davi, em Hebrom, para lhe transferirem o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor. 24 dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800, armados para a peleja. 25 dos filhos de Simeão, homens valentes para a peleja, 7.100. 26 dos filhos de Levi, 4.600. 27. Joiada era o chefe da casa de Arão, e com ele vieram 3.700. 28. Zadoque, sendo ainda jovem, homem valente, trouxe 22 príncipes de sua casa paterna. 29 dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. 30 dos filhos de Efraim, 20.800 homens valentes e de renome em casa de seus pais. 31 da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados nominalmente para vir a fazer rei a Davi. 32 dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. 33 de Zebulon, dos capazes para sair à guerra, providos com todas as armas de guerra, 50.000, destros para ordenar uma batalha com ânimo resoluto. 34 de Naftali, 1.000 capitães, e, com eles, 37.000 com escudo e lança. 35 dos danitas, providos para a peleja, 28.600. 36 de Azer, dos capazes para sair à guerra e prontos para a batalha, 40.000. 37 do lado da além do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas e da meia tribo de Manassés, providos de toda sorte de instrumentos de guerra, 120.000. 38. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom, resolvidos a fazer Davi rei sobre todo Israel. Também todo o resto de Israel era unânime no propósito de fazer Davi rei. 39. Estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham feito provisões. 40. E também seus vizinhos de mais perto, até Issacar, Zebulon e Naftali, trouxeram pão sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulos e sobre bois, provisões de farinha, e pastas de figos, e cachos de passas, e vinho, e azeite, e bois, e gado miúdo em abundância, porque havia regozijo em Israel. Capítulo 13. Versículos 1. Consultou Davi os capitães de 1.000, e os de 100, e todos os príncipes. 2. E disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. 3. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. 4. Então, toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. 5. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. 6. Então, Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. 7. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e O guiavam o carro. 8. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com címbalos e com trombetas. 9. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. 10. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. 11. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até ao dia de hoje. 12.
Temeu Davi a Deus, naquele dia, e disse: como trarei a minha arca de Deus? 13. Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. 14. Assim, ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom, 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Capítulo 14. Versículos 1. Então, Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e pedreiros, e carpinteiros, para lhe edificarem uma casa. 2. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, porque, por amor do seu povo de Israel, o seu reino se tinha exaltado muito. 3. Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou ainda mais filhos e filhas. 4. São estes os nomes dos filhos que teve em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão. 5. Ibar, Elisua, Eupelete. 6. Nogá, Nefeg, Jafia. 7. Elisama, Beliada e Elifelete. 8. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo Davi, saiu contra eles. 9. Mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale dos Refaíns. 10. Então, Davi consultou a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregar-mo-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. 11. Subindo Davi a Baal-Perazim, ali os derrotou, e disse: Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso, chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. 12. Ali, deixaram os seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem. 13. Porém os filisteus tornaram e fizeram uma investida no vale. 14. De novo, Davi consultou a Deus, e este lhe respondeu: não subirás após eles, mas rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. 15. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então, saia peleja, porque Deus saiu adiante de ti a ferir o exército dos filisteus. 16. Fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriu o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. 17. Assim se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível a todas aquelas gentes. Capítulo 15. Versículos 1. Fez também Davi casas para si mesmo, na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda. 2. Então, disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu, para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. 3. Davi reuniu a todo Israel em Jerusalém, para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar, que lhe tinha preparado. 4. Reuniu Davi os filhos de Arão e os levitas. 5. Dos filhos de Coate, Uriel, o chefe, e seus irmãos, 120. 6. Dos filhos de Merari, Asaías, o chefe, e seus irmãos, 220. 7. Dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, e seus irmãos, 130. 8. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o chefe, e seus irmãos, 200. 9. Dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, e seus irmãos, 80. 10. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o chefe, e seus irmãos, 112. 11. Chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. 12. E lhes disse: vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. 13. Pois, visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor, nosso Deus, irrompeu contra nós, porque, então, não o buscamos, segundo nos fora ordenado. 14. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas, para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. 15. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. 16.
Disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores, para que, com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. 17. Designaram, pois, os levitas Emã, filho de Joel, e dos irmãos dele, Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, irmãos deles, Etã, filho de Cusaías. 18. E com eles a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Beni, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maazéias, Matitias, Elifeleu e Miquneias e os porteiros Obed-edom e Jeiel. 19. Assim, os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de bronze. 20. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias e Benaia, com alaúdes, em voz de soprano. 21. Matitias, Elifeleu, Miquneias, Obed-edom, Jeiel e Azazias, com harpas, em voz de baixo, para conduzir o canto. 22. Quenanias, chefe dos levitas músicos, tinha o encargo de dirigir o canto, porque era perito nisso. 23. Berequias e Eucana eram porteiros da arca. 24. Sebanias, Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Benaia e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus, Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. 25. Foram Davi, e os anciãos de Israel, e os capitães de milhares, para fazerem subir, com alegria, a arca da aliança do Senhor, da casa de Obed-edom. 26. Tendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. 27. Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e Quenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores, Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. 28. Assim, todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor, ao som de clarins, de trombetas e de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. 29. Ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e, vendo ao rei Davi dançando e folgando, o desprezou no seu coração. Capítulo 16. Versículos 1. Introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi, e trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. 2. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor. 3. E repartiu a todos em Israel, tanto os homens como as mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. 4. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, e celebrar, e louvar, e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber. 5. Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel, com alaúdes e harpas, e Asaf fazia ressoar os símbolos. 6. Os sacerdotes Benaia e Jaziel estavam continuamente com trombetas, perante a arca da aliança de Deus. 7. Naquele dia, foi que Davi encarregou, pela primeira vez, Asaf e seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. 8. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos, entre os povos, os seus feitos. 9. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. 10. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. 11. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. 12. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. 13. Vós, descendentes de Israel, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. 14. Ele é o Senhor, nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. 15. Lembre-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações. 16. Da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque. 17. O qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel, por aliança perpétua.
18, dizendo: Dar-vos-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. 19. Então, eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. 20. Andavam de nação em nação, de um reino para um povo. 21. A ninguém permitiu que os oprimisse, antes, por amor deles, repreendeu a reis. 22. Dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. 23. Cantai ao Senhor, todas as terras, proclamai a sua salvação, dia após dia. 24. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas. 25. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. 26. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. 27. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura, no seu santuário. 28. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. 29. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. 30. Tremei diante dele, todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. 31. Alegrem-se os céus, e a terra exulte, diga-se entre as nações, reina o Senhor. 32. Ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo o que nele há. 33. Regozijem-se as árvores do bosque na presença do Senhor, porque venha julgar a terra. 34. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. 35. E dizei: Salva-nos, ó Deus da nossa salvação, ajunta-nos e livra-nos das nações, para que rendamos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. 36. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo disse: Amém. E louvou ao Senhor. 37. Então, Davi deixou ali diante da arca da aliança do Senhor Asaf e seus irmãos, para ministrarem continuamente perante ela, segundo se ordenara para cada dia. 38. Também deixou a Obed-edom com seus irmãos, em número de 68, a Obed-edom, filho de Jedutum, e a Osa, para serem porteiros. 39. Deixou a Zadok, o sacerdote, e aos sacerdotes, seus irmãos, diante do tabernáculo do Senhor, num lugar alto de Gibeão. 40. Para oferecerem continuamente ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos, pela manhã e à tarde, e isto segundo tudo o que está escrito na lei que o Senhor ordenara a Israel. 41. E com eles deixou a Emã, a Jedutum e os mais escolhidos, que foram nominalmente designados para louvarem o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. 42. Com eles, pois, estavam Emã e Jedutum, que faziam ressoar trombetas, e símbalos, e instrumentos de música de Deus, os filhos de Jedutum eram porteiros. 43. Então, se retirou todo o povo, cada um para sua casa, e tornou Davi, para abençoar a sua casa. Capítulo 17. Versículos 1. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. 2. Então, Natã disse a Davi: Faze tudo, quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. 3. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: 4. Vai e dize a meu servo Davi: Assim diz o Senhor, tu não edificarás casa para minha habitação. 5. Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia que fiz subir a Israel até ao dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. 6. Em todo lugar em que andei com todo Israel, falei, acaso, alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? 7. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada e de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo de Israel. 8. E fui contigo, por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos de diante de ti, fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. 9.
Prepararei lugar para o meu povo de Israel e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o oprimam, como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, porém abati todos os teus inimigos e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. 11. Há de ser que, quando teus dias se cumprirem, e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. 12. Esse me edificará casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. 13. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, a minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. 14. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. 15. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. 16. Então, entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? 17. Foi isso ainda pouco aos teus olhos, ó Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes, e me trataste como se eu fosse homem ilustre, ó Senhor Deus. 18. Que mais ainda te poderá dizer Davi acerca das honras feitas a teu servo? Pois tu conheces bem teu servo. 19. Ó Senhor, por amor de teu servo e segundo teu coração, fizeste toda esta grandeza, para tornar notórias todas estas grandes coisas. 20. Senhor, ninguém há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. 21. Quem há como teu povo de Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo e fazer a ti mesmo um nome, com estas grandes e tremendas coisas, desterrando as nações de diante do teu povo, que remiste do Egito? 22. Estabeleceste a teu povo de Israel por teu povo, para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. 23. Agora, pois, ó Senhor, a palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da sua casa, seja estabelecida para sempre, faze como falaste. 24. Estabeleça-se, e seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se: o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. 25. Pois tu, Deus meu, fizeste ao teu servo a revelação de que lhe edificarias casa. Por isso, o teu servo se animou para fazer-te esta oração. 26. Agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és Deus e prometeste a teu servo este bem. 27. Se, pois, agora, servido de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, a abençoaste, e abençoada será para sempre. Capítulo 18. Versículos 1. Depois disto, feriu Davi os filisteus e os humilhou, tomou Agate e suas aldeias das mãos dos filisteus. 2. Também derrotou os moabitas, e assim ficaram por servos de Davi e lhe pagavam tributo. 3. Também Hadadezer, rei de Zoba, foi derrotado por Davi, até Amate, quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. 4. Tomou-lhe Davi 1000 carros, 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Davi já retou a todos os cavalos dos carros, menos para 100 deles. 5. Vieram os sírios de Damasco a socorrer Hadadezer, rei de Zoba, porém Davi matou dos sírios 22.000 homens. 6. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi e lhe pagavam tributo, e o Senhor dava vitórias a Davi, por onde quer que ia. 7. Tomou Davi os escudos de ouro que havia com os oficiais de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. 8. Também de Tibate e de Cum, cidades de Hadadezer, tomou Davi uma grande quantidade de bronze, de que Salomão fez um mar de bronze, as colunas e os utensílios de bronze. 9. Ouvindo Tou, rei de Amate, que Davi derrotara todo o exército de Hadadezer, rei de Zoba. 10. Mandou seu filho Adorão ao rei Davi, para o saudar e congratular-se com ele por haver pelejado contra Hadadezer e por havê-lo ferido, porque Hadadezer fazia guerra a Tou.
Adorão trouxe consigo objetos de ouro, de prata e de bronze. 11 Os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e ouro que trouxera de todas as mais nações, de Edom, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus e de Amaleque. 12 Também Abisai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 edomitas no Vale do Sal. 13 E pôs guarnições em Edom, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi, e o Senhor dava vitórias a Davi, por onde quer que ia. 14 Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, julgava e fazia a justiça a todo o seu povo. 15 Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército, Josafá, filho de Ailude, era cronista. 16 Zadoque, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Salza, escrivão. 17 Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram os primeiros ao lado do rei. Capítulo 19. Versículos 1. Depois disto, morreu Naás, rei dos filhos de Amon, e seu filho reinou em seu lugar. 2. Então, disse Davi, usarei de bondade para com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de bondade para comigo. Pelo que Davi enviou mensageiros para o consolar acerca de seu pai, e vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Anum, para o consolarem. 3. Disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum, pensas que, por te haver Davi mandado consoladores, está honrando a teu pai? Não vieram seus servos a ti para reconhecerem, destruírem e espiarem a terra. 4. Tomou, então, Anum os servos de Davi, e rapou-os, e lhes cortou metade das vestes até as nádegas, e os despediu. 5. Foram-se alguns e avisaram a Davi acerca destes homens, então, enviou mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes, deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e, então, vinde. 6. Vendo, pois, os filhos de Amon que se haviam tornado odiosos a Davi, então, Anum e os filhos de Amon tomaram 1000 talentos de prata, para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia, e dos Ciros de Maaca, e de Zoba. 7. Alugaram para si 32.000 carros, o rei de Maaca e a sua gente, e eles vieram e se acamparam diante de Medeba, também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. 8. O que ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. 9. Saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta da cidade, porém os reis que vieram estavam à parte, no campo. 10. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu dentre todos o que havia de melhor em Israel e os formou em linha contra os Ciros. 11 E o resto do povo entregou a Abisai, seu irmão, e puseram-se em linha contra os filhos de Amon. 12 Disse Joabe, se os Ciros forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro, e, se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. 13 Sê forte, pois, pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça ao Senhor o que bem lhe parecer. 14 Então, avançou Joabe com o povo que estava com ele, e travaram peleja contra os Ciros, e estes fugiram de diante dele. 15 Vendo os filhos de Amon que os Ciros fugiam, também eles fugiram de diante de Abisai, irmão de Joabe, e entraram na cidade. Voltou Joabe dos filhos de Amon e tornou a Jerusalém. 16 Vendo, pois, os Ciros que tinham sido desbaratados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os Ciros que habitavam do lado da além do rio. Sofaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava diante deles. 17 Informado Davi, ajuntou a todo Israel, passou o Jordão, veio ter com eles e ordenou contra eles a batalha, e, tendo Davi ordenado a batalha contra os Ciros, pelejaram estes contra ele. 18 Porém os Ciros fugiram de diante de Israel, e Davi matou dentre os Ciros os homens de 7.000 carros e 40.000 homens de pé. A Sofaque, chefe do exército, matou. 19
Vendo, pois, os servos de Adadezer que foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram, e os sírios nunca mais quiseram socorrer aos filhos de Amon. Capítulo 20. Versículos 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército, destruiu a terra dos filhos de Amon, veio e sitiou a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. 2. Tirou Davi a coroa da cabeça do seu rei e verificou que tinha o peso de um talento de ouro e que havia nela pedras preciosas, e foi posta na cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. 3. Também levou o povo que estava nela e o fez passar a serra, e a picaretas de ferro, e a machados, assim fez Davi a todas as cidades dos filhos de Amon. Voltou Davi, com todo o povo, para Jerusalém. 4. Depois disto, houve guerra em Gezer contra os filisteus, então, Sibecai, o Husatita, feriu a Sipai, que era descendente dos gigantes, e os filisteus foram subjugados. 5. Houve ainda outra guerra contra os filisteus, e Elana, filho de Jair, feriu Elami, irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. 6. Houve ainda outra guerra em Gate, havia ali um homem de grande estatura, tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé, também este descendia dos gigantes. 7. Quando ele injuriava a Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. 8. Estes nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens.